Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Graças a Deus por mais uma reunião da igreja em Itaúna. Que eu possa nos abençoar com a sua palavra, trazendo, assim, de fato, esses ternos afetos de misericórdias em nós. Antes de começar a mensagem, irmão, só lembrando os irmãos, amanhã, último domingo do mês, né? Nossa reunião do Partido do Pão é às 19h30, tá? Irmãos, não se esqueçam. Amanhã, a reunião é às 18h30. Obrigado, irmão. Então, 18h30, tá, irmãos? Corrigindo aqui. Lápis de memória aqui. Senhor Jesus. Então, amanhã, às 18h30, nossa reunião do Partido do Pão. Como é que eu gostaria de, hoje, no final da reunião, após a reunião, uma breve comunhão com todo o serviço de tá? E serviço de som, na aula aqui, uns 5 minutos só. Eu, todos os irmãos que servem na música, som também, para nós, uma breve comunhão aqui de 5 minutos, viu, irmãos? Então, os irmãos estejam atentos logo após a reunião hoje, viu? Demais avisos serão dados no final da reunião. Muito importante. Bom, graças ao Senhor, chegamos na mensagem 19. Dentro dessa visão, livro de Colossenses. Bom, Pedro já está falando sobre o livro de João, né? Quem começou já antecipou já a conferência, começará semana que vem, a instância Árvore da Vida. Então já está, algumas mensagens já estão prontas. Mas nós estamos terminando, irmãos, ainda o livro de Colossenses. Muito rico esse livro, é muito cheio de pérolas, é muito similar ao livro de Efésios, andam juntos, as duas asas do avião, como o Dong falava, né? Então, irmãos, é muito, muito rico esse livro. Temos que ler ele várias vezes, e orar e ler esses versículos. Está cheio de riqueza. Semana passada, nós vimos, né, irmãos, a importância de estarmos no novo homem. O novo homem é o próprio Cristo. Nós vimos no capítulo 3 de Colossenses, no versículo 5, algumas coisas, alguns frutos dessa natureza terrena são muito terríveis, né? Coisa ligado moral, pureza, né? E não só isso, mas no versículo 8 também fala outros tipos de frutos, que é também do velho homem também, que é ira, indignação, maledicência, maldade, linguagem obscena, palavras feias, né? Pertence à natureza terrena. Nós, quando estamos nessa natureza terrena, ou nós estamos cometendo essas coisas, ou estamos próximos de cometer isso, irmão. Deus, desde o princípio, Ele preocupou com o homem, aonde que ele está. Às vezes nós nos policiamos, vigiamos para não fazer certas coisas. Às vezes eu não posso fazer isso. Tem um escândalo, isso é muito feio. Mas Deus, Ele não está apenas preocupado com o fruto. Está preocupado aonde que você está. Velho homem ou no novo homem? Irmãos, quando estamos no velho homem, estamos prestes a cometer um pecado escandaloso. A qualquer momento, podemos cair, irmãos, numa situação degradante. Irmão. Porque o velho homem, como é um hino que fala, só tem morte e pecar. Vamos nos esforçar para estar nesse novo homem, que é segundo Cristo. Para isso, temos que exercitar nosso espírito. Estar no espírito. Fazer tudo para estar no espírito. Não é a minha capacidade humana. Não é aquilo que eu sei. É a minha bagagem espiritual. Meu tempo de vida cristã vai me garantir uma vida santa, uma vida irrepreensível. Não. Tudo que Deus é e tudo que Deus tem está no nosso espírito. Você creu no Senhor, recebeu a vida de Deus, Deus entrou no seu espírito. Então é importante que o seu espírito seja liberado. Por isso, irmãos, graças ao Senhor que a imersão veio para nos salvar mais uma vez.
Quando fazemos a imersão, nós exercitamos o nosso espírito. O espírito está no mais íntimo do nosso ser. Nosso espírito está ali mesclado com o Espírito de Deus. Ele quer sair. Ele quer sair. Mas uma casca, às vezes, a nossa vida da alma pede. Aí tem ali as impurezas. Às vezes tem aqui a prostituição, tem a impureza, tem as paixões lascivas, tem a avareza, que é a idolatria, tem a ira, tem a indignação. Aí o espírito quer sair, não consegue. É muito peso em cima dele, muita pressão em cima dele. Ele fica ali, ali às vezes sem força. Mas aí quando você começa a exercitar seu espírito, a invocar o Senhor, cada vez que você invoca, é uma pancada essa casca. Você fala ao Senhor Jesus, é outra pancada nessa casca. Você faz imersão, é um chute nessa casca. Você fala os hinos, é outra pancada nessa casca. Vai batendo, um dia explode. Aí o Espírito é liberado. Senhor Jesus. Então, irmãos, não podemos ficar com a boca fechada. Podemos ir para a reunião e ficar só ouvindo. Você tem que abrir sua boca e liberar o seu espírito para vencer essa natureza terrena, somente pelo Espírito, irmão. Não é questão moral, questão de caráter. Existem muitas pessoas aí fora que têm a vida de Deus, que têm um caráter talvez melhor do que o nosso. Talvez tenham uma visão assim de moralidade melhor do que a nossa. Mas Deus é muito maior do que tudo isso, irmãos. Deus está no nosso espírito. Hoje, essa vida está no nosso espírito. Essa vida que é santa e irrepreensível, essa vida lá do alto, que vence todas as fraquezas, que vence todas as coisas. Mas para isso o espírito tem que ser liberado. Por isso que é uma necessidade urgente exercitar o nosso espírito. As reuniões não deveria ser só para nós ouvirmos uma mensagem. As reuniões tem que ser um pit stop para nós abastecermos no nosso carro, encher o tanque, esquentar os motores e sermos fortalecidos, vivificados pelo Espírito, irmãos. Então, por isso que essa mensagem foi muito importante, irmãos. O versículo 5 de Colossenses 3 fala: fazei, pois, morrer. Aí que entra a cruz. Fazei, pois, morrer. Ou seja, nós nascemos com isso. Você nasceu com isso. A sua natureza tem isto. Talvez você nunca se prostituiu, mas a sua natureza caída, terrena, tem a prostituição. Você tem que entender isso. Talvez você é casado, você nunca adulterou. Mas a natureza terrena tem esse problema do adultério nela. Então tem que fazer morrer. Mas como? Como que eu faço isso? Esforçando. Quanto mais eu esforço, mais difícil parece que é. Aí nós caímos naquele mesmo desespero do apóstolo Paulo, Romanos 7, né? Paulo estava ali, quando você lê aquele capítulo, você é um homem desesperado. O mal que eu não quero fazer, eu faço. O bem que eu quero fazer, eu não faço, eu não consigo. Por mais que eu esforce, eu não consigo. Aí ele clamou: quem me livrará do corpo dessa morte? Quem pode me salvar? Quem pode me tirar disto? Aí entra o Romanos 8, graças a Deus, pela lei do Espírito da vida, que te livrou da lei do pecado e da morte. Então não é o que você, a sua família, não é o seu tempo de conversão, não é a sua bagagem espiritual, é a lei do Espírito da vida que vence todas as coisas. Eu preciso estar nisso, irmãos. Graças a Deus pela imersão na palavra. Quanto mais você faz imersão, mais você vai sendo cheio do Espírito. Aí a cruz vai sendo uma realidade na nossa vida. A cruz ela vai se tornando real em nossa vida. Irmãos, não existe cruz sem Espírito, irmão. Existe. Às vezes alguns falam assim: não, eu vou tomar a cruz para não brigar. Eu vou tomar a cruz aqui. Às vezes o marido e a esposa estão discutindo. Eu hoje vou tomar a cruz para não ter... Não, irmãos, se você não estiver no Espírito, isso não é cruz. A cruz, irmão, tem realidade, é quando você está no Espírito. Você nem vai perceber que você foi ofendido.
Você nem vai sentir que alguém te maltratou, porque você está lá nas regiões celestiais. O problema é aqui na terra, aqui embaixo. Você está lá, como diz o Pedro, nas asas de águia, voando lá em cima, né? Você está lá em cima. Então, as coisas terrenas não vão te atingir. Senhor Jesus. Então, irmãos, isso é muito importante, irmão. Uma necessidade urgente. Nós, como cristãos, não fica olhando para homens, esperando alguém resolver o seu problema de casamento, problema pessoal. Você não vai achar essa pessoa aqui, irmão. Quem dera se tivesse uma pessoa aqui que resolvesse todos os nossos problemas, você não vai achar essa pessoa aqui, irmão. Tudo que você precisa, Deus põe no seu espírito. Usa. Deus fala, usa. Libera seu espírito. Volte seu espírito, permaneça no espírito. Em Gálatas fala, andai no espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Então, o que vence? É andar no espírito, é viver no espírito. Senhor Jesus. Para isso tem que exercitar, irmão. Tem que ter uma disposição. Às vezes nós temos, vamos para a academia, a gente não quer ir para a academia, né? Na verdade, é um custo para nós. Mas você tem que exercitar, porque senão o corpo vai atrofiando. Fazer exercício, às vezes, é uma dificuldade para nós. Mas se você não fizer, você vai só atrofiando, você tem que exercitar. Então também o espírito também, irmão, tem que ser exercitado. Os hinos são para nós liberar o espírito. Irmãos, a imersão são para nós liberar o nosso espírito. A palavra são para nós liberar o espírito. A palavra tem que ser mesclada com o espírito, irmãos. Você não pode ser apenas um livro qualquer. Você não pode ler o dia inteiro e não usar seu espírito. Você não vai vencer as suas fraquezas. Sinto muito dizer isso, irmãos. Se você não está fazendo isso, você pode vencer uma, duas, mas na terceira você cai. Não tem como fugir. É igual você pedir um cachorro para não latir. Ele vai latir, porque é a natureza dele. Também o homem terreno, a natureza dele é pecar. Pecar. Então, irmãos, nós não vamos vencer por nós sozinhos mesmo, irmãos. Então, usa o seu espírito, vem para a reunião. Começa a fazer imersão antes de começar a reunião. Tira a sua folhinha. Eu ando com a minha folhinha, né? Tira a sua folhinha, começa a imergir, irmão. Não espera os irmãos chamar, não. Começa a fazer, ou senão pega o hino, começa a falar o hino. Começa a ler a Bíblia, orando, invocando, lê, invoca, louva o Senhor, exercita o seu espírito. Você tem que fazer isso, irmão. Senhor Jesus, porque senão você vai embora do mesmo jeito. Os problemas vão continuar. Não é que seus problemas eles vão acabar. Alguns podem continuar seus problemas, mas você vai subir. Você vai estar lá em cima. Vai estar lá em cima, olhando de cima. Não é igualzinho formiga, né? Formiga, qualquer obstáculo é um gigante, é uma montanha, né? É muito pequenininha, e só anda na terra. Mas a águia, estando lá em cima, tudo se torna pequeno, tudo se torna fácil. Então, irmãos, é importante nós aprendermos, irmãos, a estar nesse novo homem. Fala no versículo 10, né? E vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, revestiste do novo homem. Aleluia. Aí no versículo 12, nós chegamos e fala, revestivos, pois, como eleitos de Deus. Ó Senhor Jesus. Revestir por quê, irmão? É a segunda veste. Nós, quando cremos no Senhor, o Senhor se tornou a nossa justiça. Quando você recebeu o Senhor, é a primeira veste. Deus te deu a primeira veste. Você foi justificado. 1 Coríntios 1,30 fala que ele se tornou sabedoria e justiça de Deus para nós, irmãos. Cristo é a nossa justiça. Ninguém pode chegar diante de Deus com a sua capacidade, com a sua justiça. Isaías fala que a nossa justiça é um trapo de imundícia. Nada pode satisfazer a Deus, irmãos. Você não pode. Senhor, eu não pequei hoje fui bonzinho, hoje eu ajudei a fulano de tal a atravessar a rua, Senhor, hoje eu ajudei a minha mãe lá a arrumar a casa. Nada disso, irmão. Satisfaz a justiça de
Deus, é a obra de Cristo. Jesus, é o que Jesus fez por nós, irmão, na cruz. Então, quando você chega ali, por isso que Hebreus fala, pelo novo e vivo caminho. É um novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Só isso satisfaz a Deus. Aí Deus te aceita. Essa é a primeira veste, irmão. Mas, aqui fala, eleitos de Deus. Nós vimos em Mateus 22 que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Né? Existe a multidão. Né? O povo de Deus existe, muitos, milhões hoje na terra, muitos que já morreram, que dormiram no Senhor, são milhões. Mas os escolhidos, para quê? Os escolhidos para edificar a igreja e lutar como um exército de Deus, como filho varão. Nós, irmão, Deus está nos dando, irmãos, essa graça de sermos chamados e eleitos de Deus. Como fala Filipenses 2:1, né? Filipenses 2:1 fala isso também. Fala, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e há entranhados afetos de misericórdia. Agora Apocalipse 17. Apocalipse 17. Versículo 14. Apocalipse 17, 14. O que fala aqui, ó? Pelejarão eles contra o Cordeiro. O Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham diante dele. Então aqui há um passo a mais, há uma categoria a mais. Não é apenas chamados, eleitos e fiéis. Ou seja, Deus nos chamou para sermos vencedores, irmãos. O objetivo da vida da igreja, irmãos, é nos levar à salvação e nos fazermos vencedores. Se você não tem essa visão, a sua vida da igreja vai ser fria, sem sabor. Nós temos que ter esse desejo, mas Deus está nos dando essa graça, irmãos. Deus está nos dando essa graça. Mas para isso precisamos de uma segunda veste. Revestir-nos como eleitos de Deus. Porque haverá as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro. 1000 anos. Reino milenar. Mas para estar ali, temos que estar com essa segunda veste, irmão. Quase apenas a primeira veste. Senhor Jesus. Em Mateus 22, tem um caso aqui muito interessante. Mateus 22. Cadê? Senhor Jesus. A partir do versículo 1, é porque aqui fala sobre as bodas. Fala assim, de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo: o reino do céu é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Meus bois e cevados já foram abatidos. Tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram. Um para o seu campo, outro para o seu negócio. Os outros, agarrando os servos, o maltrataram. Mas eu quero terminar aqui, quer ver? Versículo 11. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Ou seja, ele está ali, não era de qualquer maneira. Um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-os de pés e mãos e lançai para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Você está entre os chamados ou entre os escolhidos? Quero estar entre esses escolhidos, irmão. Aqueles que lutam pela causa de Deus. Aqueles que almejam reinar com o Senhor. Mas o que são essas vestes? Apocalipse 19, 8 explica o que são essas vestes. Aqui fala: pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro,
Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, irmãos, são os atos de justiça dos santos. Agora, não é a minha justiça, irmão. É do novo homem. É o novo homem em nós, irmão. É Cristo. É Cristo. Só existe uma pessoa nesse universo todo que pode agradar a Deus. É Cristo. Só Cristo pode agradar a Deus, irmãos. Então, se ele não tiver uma expressão em mim, irmão, eu não vou agradar a Deus. Eu posso ser religioso, talvez um bom irmão, consigo agradar os irmãos, mas a Deus não. Deus não, irmão. Senhor Jesus. Nós temos que estar nesse novo homem. Em Filipenses capítulo 2, versículo 9, Paulo tinha a preocupação de ser achados em Cristo. Quando alguém tocasse nele, queria ser achado em Cristo. Às vezes alguém nos procura, nós estamos tanto em nós mesmos, né? Nossas razões, irritações, mau humor, até na nossa boa religião, às vezes, né, irmãos? Às vezes damos um bom conselho, sabemos como ajudar, mas isso não agrada a Deus, irmão. O que agrada a Deus é Cristo, é estar em Cristo, é esse novo homem. Então, voltando para Colossenses 3, aqui fala, irmão, Senhor Jesus, aleluia. Esses termos afetos de misericórdia, irmãos, eu não tenho. Eu creio que você pode ter pouco. Eu posso ter um pouco também, com alguns. Quem tem esses termos afetos de misericórdia, irmãos? Somente Deus, irmãos. Deus é amor. Deus é o próprio amor. Deus nos amou. João 3,16 fala que nos amou, estando nós mortos, nossos delitos e pecados. Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo ali é um mundo estragado, um mundo sujo, cheirando mal, irmãos. Mas Deus nos amou. De tal maneira que deu seu Filho. Então Deus é amor. Em Mateus capítulo 9, aqui nós vemos o sentimento do Senhor. Senhor Jesus. Mateus 9, versículos 35 e 36. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Nós vimos que esse sentimento aqui do Senhor, que foi das entranhas do Senhor, que é o esplênquido, né, que nós vimos, né, das entranhas, irmão. Imagina ele vendo aquela multidão. Você já teve esse sentimento de andar na rua e ver alguém caído no chão, jogado? Um sentimento de tristeza. Eu já tive isso já, irmão. Eu pensei, puxa vida, Deus não fez o ser humano para isso. Que é isso? Não fez vivido uma situação tão degradante como esta. A esse ponto que chegou. Bom, o Senhor também teve esse sentimento. Ele viu ali a multidão e compadeceu dela, irmãos. Nós, hoje, nós podemos compadecer e pregar o Evangelho, irmãos. Pregar o Evangelho é um ato de amor. Quando você ora para uma pessoa, quando você fala, eu posso orar por você, é um ato de amor. Quantos têm sido salvos, libertos, irmãos? Que alguém fala, eu posso orar por você. Quando alguém passa um livro, quando alguém ali passa um Jave, um jornal, uma Árvore da Vida, quando você faz uma visita a alguém, irmãos, né? Isso está no novo homem, irmãos. Quando eu exercito o Espírito, como eu vou saber que eu estou cheio de Deus? Quando eu tenho esse amor se manifesta em mim, irmãos. Não é poder externo. Muitos preocupam com coisas externas, né? Vozes, trovões, relâmpagos, né? Quem fala forte, quem fala bonito. Não, irmãos. Deus se manifesta em amor. A essência de Deus é amor. Para você saber se você está crescendo em vida, é você ver se você está amando mais os irmãos, amando mais as pessoas. Você está se afastando, você está se recuando, ou você está criticando, falando mal, ou você está perseguindo. Não, irmãos. Deus é amor. Então, quando Deus se manifesta em nós, fala aqui em 1 João 4, né? Senhor Jesus, 1 João 4, 12,
fala que nós estamos aperfeiçoados, irmãos. Nós estamos aperfeiçoados no amor. Senhor Jesus. Cadê? Está aqui, achei. 1 João 4:12. Né? Fala assim, ó. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado, irmão. Puxa vida, né? A gente quer tanto ser aperfeiçoado em tantas coisas. A música, cantar bem, tocar bem, às vezes falar bem. Nossa, nossos irmãos, oportunidade de falar lá na frente. Eu vou ser aperfeiçoado. Vamos me dar a oportunidade, né, de tocar o instrumento, eu vou ser aperfeiçoado. Mas Deus está interessado que você seja aperfeiçoado é no amor, irmão. Esse amor em nós, irmão. Senhor Jesus. Isso é muito importante, irmão, porque está no novo homem. Por isso que Colossenses 3, de novo, fala, né, irmãos? Ternos afetos de misericórdia, de bondade, né, de humildade. Nada de orgulho, irmãos. Nada de querer ser o melhor. Nada de querer achar ruim porque Deus está usando o outro. Bom, a vida de Deus é a vida de humildade. O caminho do Senhor é se humilhar. Lúcifer é se orgulhar. Mas Deus é se humilhar. Filipenses 2, depois você lê a partir do versículo 5, né? Fala que ele se humilhou, se esvaziou, né? Como servo, escravo. Às vezes nós não queremos, isso aí não, eu quero outra coisa. Se me der a outra posição na igreja, eu vou aparecer mais, eu vou servir mais, pode contar comigo. Irmãos, que adianta aparecermos para os homens e sermos reprovados por Deus, irmãos? Senhor Jesus, né? Então, irmãos, de humildade, de mansidão, né? Quando a pessoa está cheia de Deus, ela é mansa. Você pode chegar perto dela a qualquer hora, ela te trata bem. Você não precisa ficar com medo, né? Eu posso ir lá ou não vou? Olha a cara dele. Não, hoje eu vou procurar ele não, que está com a cara fechada. Não, irmãos, Deus é manso. Senhor Jesus, aleluia. E longanimidade, ou seja, tardio se irá. A pessoa que é longânima, ela não ira com facilidade. Senhor Jesus. Precisamos de aplicar isso dentro de casa, irmãos. Marido e mulher. Senhor Jesus. Às vezes é o lugar que nós menos aplicamos. Às vezes é o lugar onde mais temos conflitos. Senhor Jesus. Por isso que é importante o casal fazer a imersão junto, irmãos. Tá? Um chama o outro. Vamos ler a Bíblia junto. Vamos ler o alimento diário juntos. Começou a sentir que algo ali está saindo fora. Opa, parou. Vamos orar aqui. Alguém precisa fazer isso, irmãos. Senhor Jesus. Agora cada um a sua razão. Fica ali, tal. Aí 2 dias sem conversar. Dentro de casa, morando juntos e sem conversar. É uma coisa estranha, na verdade. Né? E são 2 irmãos, 2 filhos de Deus. Com dificuldade. Por quê, irmãos? Não tem. Esses atributos divinos não estão se manifestando, irmão. Aí Satanás deita e rola. Ele acha beleza. Aí quem vai sair para pregar o evangelho? Ninguém, não tem força. Quem vai na reunião de quarta-feira de oração? Ninguém, não tem força para orar, ué. Aí começa a evitar as reuniões, a evitar os irmãos, a fugir, a se esconder, igualzinho Adão lá em Gênesis 3, né? Escondeu. Senhor Jesus. Irmãos, mas casal precisa, irmão, experienciar isso. Começa dentro de casa, passa para o GF, passa para a igreja, passa para a cidade, e Deus vai te usando cada vez mais, vai expandindo, irmãos. Nós temos tudo que precisamos em nossas mãos para usar, meus irmãos. Basta você usar. Toda a solução do seu problema você tem que estar em Deus, irmãos. Deus, Ele é todo inclusivo. O que você precisa? Ele é. Ele é todo inclusivo, tudo que você precisa. Alegria, paz, sustento, santificação, mansidão, humildade, tudo está nele, irmãos. Tudo é Ele. Não procure em outro lugar. Não adianta, você não vai achar. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, e para isso, irmão, para ser um vencedor,
né? Para participar, para bordar essas vestes, essa agulha passar de nós, deixar esse fio de ouro, irmão. Pedro fala no 1 Pedro 1, capítulo 1, irmãos, acho que 1 Pedro capítulo 1, acho que muito por esse capítulo, né? Não gosto de ler esse capítulo, não. Capítulo aqui, puxa vida, acho que não está de acordo, né? Porque fala muito de exultar sofrimentos, das tribulações, puxa vida, né, irmãos? Ó Senhor Jesus. Então, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, ou melhor, vou começar no versículo 6. Nisto exultai, embora no presente, por breve tempo, irmão, sejais contristados, várias provações, o 7, para que, uma vez confirmado, o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Senhor Jesus, o Senhor está nos apurando, irmãos. Nós cremos no Senhor, recebemos a vida de Deus, muito bom, mas há um processo, irmão, para sermos, bordar essas vestes, para sermos revestidos, irmão, dessa segunda veste, para sermos um vencedor, irmãos. Então, irmãos, não fuja disso, irmão. Todos nós passamos por situações que nós temos um ego muito forte. Nossa vida da alma é muito forte. Por isso que você passa por certas coisas. Deus quer trabalhar em você, Deus quer quebrar a sua vida da alma. Senhor Jesus. Então é necessário ser apurada. A fé, quanto mais ela passa, mais ela é apurada como ouro perecível, né? Mais do que o ouro perecível. Senhor Jesus. Por isso, irmãos, Deus quer nos salvar por completo. Espírito, alma e corpo. O Espírito, João 3, versículo 6, fala que nós nascemos, que importa nascer do Espírito. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Você já foi salvo no seu Espírito. Mas a nossa alma está num processo, irmão. Senhor Jesus. Nós olhamos para nós mesmos, irmãos. Se nós fôssemos hoje para o céu, né, como muitos pensam, para o céu, como nós estamos hoje, o céu seria uma maravilha? Acho que não, né? Que confusão quer dizer, né, irmão? Como nós estamos hoje, irmão? Então seria aquela harmonia, aquela paz, né? Anjo voando para cá, anjo voando para lá, aquela coisa toda, né? Tal, nós alegres, só cantando louvor, mas é isso, abraçando os irmãos. De jeito nenhum, irmão. Nós temos dificuldade uns com os outros aqui ainda, irmão. Imagina lá, eu vou pedir um hino, você vai falar, não quero esse hino aqui não, eu quero outro hino. Não é? Que confusão que vai ser, irmão. Então, irmão, é necessário Deus trabalhar em nossa alma, irmãos. Né? Ó Senhor Jesus, a nossa mente tem que ser encabeçada por Cristo. A nossa emoção tem que ser encabeçada por Cristo. A nossa vontade tem que ser encabeçada por Cristo, irmão. Tudo vai ser a vontade de Deus. Não vai ser a minha vontade, nem a sua. É o que Deus quer. Senhor Jesus, que maravilha que será. Para isso tem que trabalhar em nós, irmãos. A igreja hoje, irmão, o Senhor está trabalhando em nós. É o começo. Por isso que é necessário, irmãos, às vezes, passarmos por certas tribulações. Por quê? O versículo 9 aqui fala, né? Obtendo o fim da vossa fé. Qual que é? A salvação da vossa alma. Senhor Jesus. Então Deus salvou nosso espírito. Estamos no processo aí, irmãos. Nossa alma sendo transformada. Às vezes algum tem uma mente muito boa, brilhante. A mente muito fértil, inteligente, capaz. Mas Deus não quer isso. Deus quer que sua mente seja encabeçada por Cristo. Outros têm uma emoção muito forte, né? Mas Deus quer que sua emoção seja encabeçada por Cristo. A nossa vontade, outros é forte na vontade. Quando decide fazer alguma coisa, nada muda. Né? Decidiu fazer, os irmãos podem falar, Deus pode falar, né? O galo pode cantar, né? Tudo pode acontecer, que ele vai fazer aquilo. Pronto, vontade forte, né? Senhor Jesus, a vontade tem que ser encabeçada por Cristo, irmão. Senhor, é a sua vontade? Por isso que eu tenho que orar. Tem que ter um viver de oração.
comunhão com o Senhor. Senhor, é a sua vontade? Saber, irmão, isso vem do Senhor ou não. E o nosso corpo será quando o Senhor voltar, né? Nosso corpo será transformado, que fala em 1 Coríntios 15, né? 1 Coríntios 15, versículo 50. Você que olha o espelho aí, gasta 15 minutos no espelho admirando você mesmo, eu tenho uma péssima notícia para você, viu? Você vai ser transformado, viu? E um dia vai acabar, viu? Você que fica orgulhoso, achando que é bonito, que é mais bonito que os outros, que tal. Isso tudo aí é pó. É pó, viu? Isso tudo aí um dia vai cair na terra. Se não for enterrado, vai cheirar mal ainda, viu? Vai feder, viu? Então não fica se orgulhando, olhando para você não, viu? Que isso aí vai passar. Deus vai nos dar um novo corpo, irmãos. Nós vamos ser transformados. Por isso que fala aqui, 1 Coríntios 15, 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que eu vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Que diz respeito ao nosso corpo físico, irmão. Tá? Então, transformados seremos. Esse corpo nosso, irmão, não pode receber a glória de Deus, irmão. Senhor Jesus, né? Porque o ápice da salvação é a glorificação. O começo é a regeneração, é nascer de novo. Primeiro passo. Mas o ápice, o que Deus vai te levar é a glorificação. Senhor Jesus. Mas esse corpo nosso, ele não pode receber, estar nessa glória. Ele vai acabar instante. É pior do que a bomba atômica. Vai derreter tudo. Então, irmãos, é necessário sermos transformados. Ó Senhor Jesus. Por isso que Romanos 8, atrás um pouquinho. Romanos 8, aqui fala sobre o porquê desse processo todo. Romanos 8, versículos 16 e 17. Irmãos, nós temos que entender isso, irmãos. O que Deus está fazendo? Qual que é o objetivo disso tudo? Nós não somos apenas mais um grupo aqui em Itaúna, não podemos ser mais um grupo só. Mais uma igreja em Itaúna, entre aspas, não pode ser isso, irmão. Temos que saber o que nós estamos fazendo aqui. Qual que é a vontade de Deus? Irmãos, e mergulhar nesse rio. Irmão, mergulhar e seguir esse fluir, né? Fazer parte desse filho varão, desses eleitos e fiéis. Porque a qualquer momento o Senhor, Ele vai acabar com tudo. O tempo está se esgotando. Não podemos ficar de fora. Aqui em Romanos 8, 16 e 17 fala assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. Somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. É claro que aqui fala de filhos adultos, né? Filhos responsáveis, né? Mas aqui, irmão, se com Ele sofremos por quê? Por causa do Evangelho, por causa do testemunho. Sofremos por quê, irmão? Por causa da igreja, por causa da edificação. É sofrer porque eu sou um roubador, um assassino, um malfeitor. Não sofrer por causa do nosso caráter, irmão, mas sofrer por causa de Cristo. Até isso, irmãos, são os escolhidos por Deus. Não é qualquer um. Apocalipse, capítulo 6 ali, acho que é na quinta trombeta ali, você vai ver os mártires que morreram por causa do testemunho, por causa da palavra, por causa do testemunho. Muitos foram decapitados, muitos foram queimados vivos, muitos foram jogados aos leões, tudo por causa do Evangelho, tudo por causa do testemunho. E para eles existe uma porção especial. Eles estão ali junto de Deus. O galardão deles é especial. Você não pode ficar olhando só para as tribulações, para os sofrimentos. Olhe para o galardão. Olhe para o que o Senhor está nos prometendo. Olhe para para a glorificação, irmãos. Então, irmãos,
sair de casa para pregar o evangelho, orar pelas pessoas, ir na praça, fazer comportagem. Irmão, às vezes para muitos é um sofrimento, mas, irmãos, se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Maravilha, irmãos. Não perca tempo, não perca oportunidade. Trabalhe, estude, mas não perca a sua função, não perca o seu direito de primogenitura. Senhor Jesus, Deus conta conosco, irmãos. Ó Senhor Jesus, estamos na era final. Aleluia. Por isso que é importante, irmãos, como igreja de Filadélfia, é ser simples e obediente, irmão. Hoje o Senhor tem falado muito conosco, irmão. Tem nos dado as ferramentas, tem nos dado aí, irmãos, muitos recursos, irmão. Mas às vezes a gente sente que há uma certa dificuldade de alguns, nós mesmos, de acompanhar o que Deus ele está fazendo. Irmãos, seja um Timóteo da vida, acompanhe de perto, acompanhe o apóstolo de perto, irmão. Siga e pratique, irmãos. Se der errado, a responsabilidade é toda dele, não é nossa não, irmão. Um dia nós vamos falar com o Senhor, eu segui o teu servo, o canal aqui o Senhor estava usando, eu segui a palavra profética, Senhor. Então, irmão, estar debaixo, irmão, de autoridade, é uma segurança para nós. É uma segurança para nós. Às vezes as irmãs, às vezes, sim, você não gosta muito ali de 1 Coríntios 11, aquela ordem que Deus colocou, né? Deus, Cristo, o homem e a mulher. Às vezes, alguns, as feministas, por exemplo, apagar esse versículo da Bíblia. Isso é uma afronta. Hoje as coisas mudaram. Irmão, mas esse é o último ali. Irmão, que salvação que é, irmão. Tem 3 em cima de você. 3 que é responsável por você, irmãos. Que segurança. Você acha que Cristo, ele chega perto do Pai e reclama? Pai, primeiro é o Pai, depois o Filho. Você acha que ele acha ruim disso? Fala assim, eu queria ser mais que o Senhor. Não, você acha que ele acha ruim disso? De jeito nenhum, irmão. Ele está feliz. Então, irmãos, vamos também, irmãos, seguir a palavra profética. Vamos ser simples e obedientes. Praticar aquilo que o Senhor está falando, o que o Senhor está fazendo. Vamos mergulhar nisso. A igreja de Itaúna precisa de pular mais nesse rio, irmãos. Nós precisamos de mergulhar, pular mais nesse rio, irmãos. Nós estamos perdendo tempo. Mensagem, domingo, como o Pedro falou sobre a questão do tempo. O tempo ele tem um começo e tem um fim. Dentro da eternidade, ele tem um começo e tem um fim. Somos trabalhadores da última hora. Temos apenas uma hora. Uma hora, espiritualmente falando, irmão, a fazer a vontade do Senhor. Como temos gastado o nosso tempo, irmãos? Aonde temos colocado assim, o nosso coração? Não estou falando ninguém, irmão, para parar de trabalhar, parar de estudar. Não, você tem que ter sua vida, mas você tem também, irmãos. Deus conta com você, irmãos. Nosso ofício principal é servir ao Senhor. Senhor Jesus. Participar daquilo que o Senhor está fazendo, irmãos. Graças ao Senhor, o Senhor tem avançado muito forte toda a terra, usando os adolescentes, as crianças, os jovens, a melhor idade, os homens de oração, usando todos. Deus quer usar todos nós, irmãos. Não fique de fora, de longe, só olhando. O que vai acontecer? Ó Senhor Jesus. O Senhor sempre deu uma porção especial para a igreja de Itaúna, irmão. A história da igreja de Itaúna é algo assim, é surreal. Totalmente diferente. Totalmente assim diferente. Deus sempre investiu na igreja de Itaúna, irmãos. Todos os aspectos. Físicos, humanos. Temos bons irmãos, bons casais, bons jovens, boas famílias. Tudo que precisamos, o Senhor deu à igreja de Itaúna. Agora, irmão, Ele espera o nosso retorno também. O Senhor conta com você, irmão.
Apresente-se a Ele, fala, Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer que eu faça? Mergulhe no rio, acompanhe de perto, viva a vida da igreja com intensidade, sangue no olho. Senhor Jesus, como filho varão, um exército, como aqueles 3 valentes ali de Davi, irmãos. Deixa Satanás roubar o seu tempo, irmão. Quando Esaú, ele vendeu o direito de primogenitura para Jacó, Hebreus fala que depois ele buscou, meio a lágrimas, mas não achou arrependimento para ele, irmãos. Pensa bem, irmão, ele buscou, ele arrependeu, ele quis de volta e fez de tudo, mas não achou mais, irmão. O povo de Israel, quando fosse orar, era para orar assim, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Esaú. Mas não, perdeu essa honra, tornou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Que maravilha, olha que posição, irmãos. Aqui muito é dado, irmãos, muito será exigido. Então, irmãos, vamos ser obedientes, vamos ser simples. Fica questionando. Ó Senhor Jesus, vamos pregar o Evangelho, seguir essa verdade em amor, viver essa esfera de amor entre nós e possa se estender para outras pessoas, acolher aqueles que estão chegando, aqueles novos que estão chegando, vamos acolher eles, vamos cuidar deles, aqueles que estão sofrendo, vamos também sofrer junto com eles, vamos ver uma esfera de amor, irmãos. Somos a família. Efésios capítulo 4, versículo 15. Efésios 4, 15. Aleluia. Senhor Jesus. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aleluia. Aquele que é a cabeça, Cristo. Ao 16 fala o quê? De quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Quando a palavra consolidado, nós vimos que é o mesmo que entrelaçado, ou coalescido, né, irmão? Esse entrelaçamento de amor. Deus está fazendo esse tecido de amor entre nós. Quando essa esfera de amor, o edifício cresce. Sem esforço nenhum. As pessoas chegam, elas veem essa esfera de amor entre nós, né, irmão? Uns cuidando uns dos outros, amando uns aos outros. Eles querem essa esfera, irmãos. As famílias querem isto. Eles querem viver isto. Então aqui, irmãos, fala de sermos consolidados, entrelaçados. É com todos os irmãos. Não é só com alguns que eu gosto, eu tenho amizade. Isso deve ser com todos os irmãos. Todos são importantes. Tem um teste agora para nós aí, né? Na semana que vem. Conferência em Sumaré. Aí eu começo a pensar, quem vai ficar no meu quarto? Não é verdade? Qual irmão vai ficar no meu quarto? Qualquer irmão, não é verdade? Uma vez perguntaram para o Hudson Taylor, ele estava num lugar, havia vários irmãos, perguntaram para ele qual cama que ele queria ficar. Assim, a que ninguém quiser, eu fico com ela. Está vendo, irmão? A diferença de uma pessoa madura, a fé. Qual quarto que você quer ficar nesse maré, irmãos? Olha aqueles que você acha que é mais difícil e fica junto com eles, irmão. Oh, é aqui que eu quero, irmão. Vamos fazer uma festa aqui nesse quarto. Aqueles que mais ronca, é aqui que eu quero ficar. Senhor Jesus, não faça arranjo, irmão. Faça arranjo. Pensa em preservar a sua vida da alma. Pensa, irmão, guardar as suas razões, as suas vontades. Deixa Deus crescer em nós, irmão. Vamos ter esse entrelaçamento de amor. Faça do seu quarto ali o melhor lugar ali do alojamento. Faz imersão com os irmãos, ora com os irmãos.
rumina as mensagens com os irmãos. Senhor Jesus, aproveita a oportunidade para conhecer os irmãos, orar com os irmãos. Senhor Jesus, isso é a vida da igreja, irmãos. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então, irmãos, voltando em Colossenses 4:3, versículo 14 fala que o amor, ele é o vínculo da perfeição. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Senhor Jesus. Então, irmãos, é ser perfeito, é ser cheio de amor, irmãos. Sermos por nós mesmos, as minhas habilidades. Às vezes, até mesmo quando o Senhor permite que falte em nós alguma coisa, para que o irmão possa me complementar. Eu preciso dos irmãos. Ela falou uma vez, né, que às vezes você acha que está tudo bonito, perfeito. Aí quando você ri, tem uma casca de feijão no seu dente, né? Aí você precisa do irmão para falar, irmão, o dente está sujo, não é verdade? Você não está vendo, né? Não é verdade, né? Bom, ele precisa dos irmãos, não é verdade, né? O marido precisa da esposa. A esposa precisa do marido. Então, irmão, vamos vivermos desse vínculo da perfeição, que é um ato de amor, irmãos. Amém? Deus possa nos abençoar, irmãos. Realmente, termos afetos de misericórdia possa ser uma realidade em nós, mas não por esforço próprio. Mas é Cristo sendo expresso na minha vida. É a liberação do Espírito em mim. Essa vida de Deus sendo expressa em mim. Para isso eu preciso ter uma disposição. Exercitar meu Espírito, andar no Espírito, viver no Espírito, irmão. Fora isso, tudo vai ser limitado. Talvez hoje, a partir de hoje, você comece a esforçar, a tratar os irmãos melhor, a sua família melhor, mas aqui a pouco tempo volta tudo de novo, que era antes, porque não tem consistência, não tem realidade. Só Cristo é a realidade, irmão. Todos os dias eu preciso de Cristo. Todos os dias eu preciso de Deus. Vai fazer uma oração agora. Senhor, nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra. Ó Senhor Jesus, precisamos estar um novo homem, Senhor. Graças ao Senhor por tudo. Você já fez tudo por nós. Tem uma disposição de a todo momento estar no Espírito, exercitando o nosso Espírito, fazendo imersão na palavra, orando e lendo os versículos, falando os hinos, que possa ser uma realidade em nosso viver diário, em nossas casas, que a sua palavra possa ser abundante em nós, possa habitar em nós ricamente a tua palavra, ocupando a nossa mente, a nossa emoção, a nossa vontade, e que o Senhor seja expresso em nós. Ó Senhor Jesus, louvamos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado. Senhor, dentro dessa palavra profética, essa visão atual, Senhor, temos sendo abençoados, guardados, vivificados, toda essa esfera de amor. Senhor Jesus, vinculados, entrelaçados em amor. Esse tecido de amor pode ser uma realidade em nós. Abençoa a igreja de Itaúna, abençoa todos quando estão em casa, aqueles que vão ouvir a mensagem. Faça a tua vontade, engrandeça o teu nome e faz de nós vencedores. Ó Senhor Jesus! Aleluia! Jesus é o Senhor.